Touro Sentado, o lendário chefe índio americano. Pelo mito popular, ele conduziu seu povo à grande vitória na Batalha de Little Big Horn. As pessoas consideravam Touro Sentado como a causa, o mentor, o Napoleão dos índios, de acordo com uma manchete. Mas evidências arqueológicas do local da batalha, uma análise militar do desenrolar do conflito e a história oral transmitida através de gerações oferecem uma imagem bem diferente ao abrirmos os arquivos confidenciais de Touro Sentado. Arquivos confidenciais. Touro Sentado. – 25 de junho de 1876. Esta encosta no leste de Montana testemunha um dos eventos mais icônicos da história americana, a Batalha de Little Big Horn. Mas, ironicamente, as sementes desse combate brutal foram semeadas em um acordo de paz. 8 anos antes da batalha, um tratado é rascunhado em Fort Laramie. O acordo entre o governo dos Estados Unidos e a nação Lakota confere aos índios o controle sobre uma área, criando a grande reserva Sioux. Crucialmente, também dá a eles a chamada Unceded Land, terra sem outorga, uma região muito maior, por onde os Lakotas podem andar livremente e caçar em seu modo tradicional. Tim Lehman, professor de História da Faculdade das Montanhas Rochosas. Eles entenderam isso como uma forma de preservar seu modo de vida, pelo menos em um futuro previsível, porque era um grande pedaço de terra. Mas em 1874, uma expedição chefiada pelo tenente-coronel Custer entra na reserva e descobre minério de ouro em Black Hills. A notícia se espalha e a terra dos Lakotas é invadida por garimpeiros brancos. Bill Yan estudou a vida de Touro Sentado. Essa invasão foi uma violação do tratado feito com os Lakotas. Essa incursão dos brancos perturba profundamente os Lakotas. Para eles, Black Hills é solo sagrado. As montanhas são o centro de seu universo. O governo, incapaz então de deter a onda de colonizadores brancos, tenta renegociar o Tratado de Laramie. O governo dos Estados Unidos disse: está bem, vocês ficarão com a reserva, mas Black Hills ficará de fora. Os Lakotas se recusam e os Estados Unidos inventam outro plano. Provocarão uma guerra e retomarão Black Hills como parte dos despojos. Em 6 de dezembro de 1875, o Bureau of Indian Affairs decreta que o povo Lakota terá de viver dentro dos limites da reserva e não mais caçar nas Unceded Lands, terras sem outorga. Para os Lakotas, isso significa desistir completamente de seu tradicional estilo de vida nômade. Se não concordarem, serão considerados hostis. O governo americano sabe que essa será uma decisão difícil e que provocará uma forte resistência. Nessa época, um Lakota surgiu como líder. Ele é conhecido como Touro Sentado. Ernie LaPointe é seu descendente direto. Touro Sentado era meu bisavô. Ele cuidava de seu povo, que ouvia suas opiniões e seus conselhos. Até este ponto, o Touro Sentado resistira a qualquer contato com o governo. E em 1875 ele não se muda para as terras da reserva. Eu acho que o meu bisavô resistiu à usurpação do governo porque os seus ancestrais tinham vivido, de certa forma, com a terra, sem possuí-la.
E não entendia por que as pessoas queriam possuir alguma coisa que não pode ser possuída. Ele queria mais do que tudo ser deixado em paz, e pelo que lhe dizia a respeito, a ordem era injusta e indesejada. Touro Sentado e seu povo agora se tornam alvos militares. O exército envia batalhões para varrer as planícies em busca dos supostos índios hostis. Na liderança de 3 desses batalhões está o tenente-coronel George Armstrong Custer. Em 25 de junho de 1876, o comando de Custer descobre o acampamento de Touro Sentado próximo ao rio Little Big Horn. Custer é um homem rude e confiante. Construiu a reputação de lutador bravo e eficiente na guerra pelas fronteiras e supõe que um ataque surpresa o levará a uma vitória retumbante. Mas se engana. O perito militar Robert Kershaw foi ao campo de batalha para analisar o evento. Custer não era imprudente, mas corria riscos, e riscos são opções calculadas. O que ele fez, então, foi a escolha errada. Ele cometeu um engano e pagou muito caro por isso. Os riscos que eles correm se originam em seu conhecimento militar. Mas, decididamente, ele os adaptou. Custer não pensa em táticas de guerra civil. Ele acha que precisa cercar a aldeia para que eles não fujam. Custer já atacara aldeias indígenas. E nessas ocasiões, os guerreiros fugiram levando as mulheres e crianças para a segurança. Para evitar que isso acontecesse novamente, Custer divide a tropa, enviando o Major Marcus Reno e seu batalhão diretamente para a aldeia. Custer então segue para o leste e prepara sua tropa para cercar a aldeia e coordenar o ataque com Reno. Foi quase uma dessas situações nas quais você deve ter cuidado com o que deseja. Ele desejou que eles lutassem para que pudesse derrotá-los. Eles lutaram e o resto é história. Para Custer, o desafio de Touro Sentado para uma batalha é algo novo. Foi totalmente inesperado. Os índios estavam todos na aldeia e atacaram, avançando pela linha de batalha e pelos flancos nas duas extremidades. Muitos pesquisadores acreditam que a reação dos Lakotas teve ligação com uma visão que Touro Sentado tivera dias antes. Ele previu o ataque de Custer e sua derrota, e isso inflou enormemente o moral dos índios. Ele achou que a visão nas Medicine Rocks teria uma parte importante no resultado do que ia acontecer. Foi como se a vontade dos céus estivesse do lado dos Lakotas dessa vez. Ao dividir suas tropas para evitar a fuga do inimigo, Custer enfraqueceu seriamente o seu ataque. Os guerreiros Lakotas e Cheyennes forçam então a retirada de Reno. Mas não foram apenas a força em número e o zelo inspirado pela visão de Touro Sentado que criaram essa virada a favor dos Lakotas. A arma de Touro Sentado, um rifle Winchester 1866, fornece uma pista importante. Douglas Scott escavou o local da batalha várias vezes entre 1984 e 2010. No primeiro dia de investigação, ficamos surpresos pela quantidade de materiais que encontramos. Na primeira hora do primeiro dia, coletamos 110 artefatos, e esse número chegou a 5.000. Usando técnicas de identificação das armas de fogo, conseguimos individualizá-las até certo grau. Scott achou muitos cartuchos de rifles Springfield, que eram a arma padrão da cavalaria americana. As armas usadas pelos Lakotas e Cheyennes foram sua grande descoberta. Eles estavam usando armas de último tipo, o Winchester modelo 1873, o modelo 1666 e o rifle Henry, todos de repetição.
Fazendo trocas com os colonizadores da fronteira, Touro Sentado e seu povo conseguiram armas das mais modernas. Para determinar seu impacto na batalha, Robert Kershaw resolve testar a capacidade de poder de fogo dos Lakotas e da cavalaria. Primeiro, o rifle dos soldados. Vamos começar pela primeira salva de tiros. Certo. Kershaw quer saber o número de balas que cada arma dispara em 1 minuto. Com o Springfield, os soldados precisam recarregar depois de cada tiro. Dez segundos. Pare. Certo, foram 7. Em seguida, o rifle Henry de repetição usado pelos Lakotas e Cheyennes. Quando estiver pronto, continue. Certo. Com um Henry, os Lakotas podem disparar 12 balas em rápida sucessão antes de recarregar. Pare. É bem completo. Pelo menos 4 vezes mais rápido que o Springfield. Impressionante. Os rifles de repetição dão aos guerreiros de Touro Sentado a capacidade de disparar 24 balas por minuto, enquanto os soldados da cavalaria disparam apenas 7 no máximo. De volta à batalha, com o comando de Reno em retirada, Custer é deixado para enfrentar todo o poder de fogo dos índios. Utilizando uma rota para a aldeia através do rio Little Bighorn, os homens de Custer encontram uma resistência feroz. E são rechaçados. Com mais homens e armamento mais poderoso, é fácil imaginar o lendário Touro Sentado no papel de Napoleão, levando seu grande exército a enfrentar os invasores. Mas a evidência aqui revela que isto simplesmente não é verdade. Os homens de Custer lutavam nas linhas da Guerra Civil e os índios lutavam como indivíduos. Custer apareceu e foi enfrentado porque era uma ameaça à aldeia e ao modo de vida deles. O comando de Custer começou a se desintegrar e os índios agiram como em uma caça ao búfalo, perseguindo os elementos mais fracos da horda e os retirando dela. O segredo do sucesso de Touro Sentado e seu povo foi seu estilo guerrilheiro de lutar. Não havia organização militar como os livros de história dizem. Mas cada indivíduo sabia como proteger a aldeia. Os homens tinham seu próprio estilo de luta, estavam em seu próprio território e sabiam o que estavam fazendo. Conheciam o terreno. Rodeado por guerreiros Lakotas e Cheyennes, a cavalaria não consegue se reagrupar. E Custer e todos os seus soldados são mortos. 268 homens morreram em um único confronto. Isso representava 1% do reduzido exército americano depois da Guerra Civil. O equivalente hoje a 6.000 soldados americanos morrendo inesperadamente da noite para o dia. Por isso o país ficou incrivelmente chocado. Para racionalizar essa derrota surpreendente, a mídia americana criou uma dramática história de heróis e vilões, com Touro Sentado e Custer no centro do palco. Custer previamente era visto como um herói da mídia, o arquétipo de um elenco central desse glorioso lutador contra os índios. E quando gloriosamente ele morreu na batalha, isso tinha de ser muito importante.
Custer era uma figura tão glamurosa que seu inimigo em uma batalha essencial teria de ser alguém de mística igual, ou correspondente. A mídia constrói o mito de Touro Sentado, moldando-o como uma imagem refletida de Custer, um militar estrategista Lakota, e tornando a batalha uma perfeita exposição entre a selvageria índia e a civilização americana. Touro Sentado se torna o inimigo público número 1, logo após ficar conhecido como selvagem, sem remorso e implacável, por causa de um conflito que durou poucas horas. Mas a análise militar revelou que Touro Sentado não poderia ter sido o chefe da guerra em Little Big Horn. O sucesso dos Lakotas deveu-se à sua habilidade de lutar individualmente e sua coragem pessoal. E agora há evidências sugerindo que Touro Sentado nunca esteve no campo de batalha. Touro Sentado estava presente em Little Big Horn, mas não foi um combatente. Ernie Lapointe carrega com ele a história oral da família. Os Lakotas registravam seu passado oralmente, transferindo-o de geração em geração. Essa evidência, mantida em segredo durante gerações, expõe algumas informações importantes sobre a vida de Touro Sentado. Ele não estava na batalha. Quando ele já ia juntar-se aos guerreiros e saiu de sua tenda, sua mãe estava parada ali e o deteve, dizendo-lhe: "Filho, você já fez o bastante por este povo. Você os protegeu, foi seu provedor e cuidou deles. Agora deixe que os mais jovens provem seu valor, protegendo a aldeia. Você precisa cuidar das crianças e dos velhos. Você tem esposas e filhos e precisa protegê-los." Touro Sentado foi um guerreiro respeitado em sua juventude. Mas na época da batalha, agora em seus 40 e tantos anos, ele tem um papel diferente, mas não menos importante. Ele era um dançarino do sol para o seu povo. E vivia pela existência de sua cultura e seu povo. Touro Sentado é um guia espiritual, um dançarino do sol, bem como um zelador ou líder para seu povo. A dança do sol, ou Wiwang Wasipi, é um dos rituais mais sagrados dos Lakotas. Em primeiro lugar, a dança do sol é uma cerimônia para o povo. Você dá seu sangue, suor e lágrimas. Você dá seu sangue para que o povo viva, para que nasçam as futuras gerações e para que os velhos tenham vida mais longa para contar histórias passando sua cultura para as crianças. Touro Sentado é o dançarino do sol para a cerimônia anual de 1876, dias antes da Grande Batalha. Quando meu bisavô veio para cá, a arena da dança do sol era ali, naquela área. E o acampamento era bem ao redor daquele ponto. Ali ele fazia a oferenda da carne, dando 50 pedaços de carne de seu braço. O ritual é extremamente difícil e doloroso, levando a um grande sacrifício pessoal para o benefício espiritual da tribo. Os Lakotas acreditam que ele induz a visão mandada pelo Grande Espírito. Foi quando o Touro Sentado teve a sua visão de vitória que inspirou os bravos Lakotas. A visão mostrou soldados caindo em seu acampamento, feridos ou mortos. Foi isso o que se soube durante algum tempo. Mas a visão veio acompanhada de uma advertência. Ele disse para não tomarem seus pertences. Em outras palavras, não peguem a comida dele, suas roupas, não tirem seus escalpos, nada, deixem tudo. Essa advertência não foi seguida no campo de batalha, como foi revelado pelos esqueletos descobertos durante as escavações de Douglas Scott.
Descobrimos que muitos soldados tinham grandes marcas de cortes e traumatismos feitos com objetos pesados e afiados, que o nosso contexto cultural chama de mutilação. Temos de colocar tudo isso na perspectiva cultural de seu significado. A maioria deve ter sido simplesmente uma expressão cultural que os Lakotas e Cheyennes tinham de marcar seus inimigos vencidos. Eles acreditavam que as pessoas iam para o outro mundo nas condições em que tinham deixado a Terra. Eles desfiguravam seus inimigos para evitar que desfrutassem do mundo espiritual. Entretanto, em Little Big Horn, alguns acham que os Lakotas e Cheyennes agiram por raiva dos soldados americanos. Foi uma guerra brutal. A parte mais brutal dessa guerra para mim foram as campanhas no inverno, quando o exército atacava as aldeias Lakota e Cheyenne no rigor do inverno. Em um dos casos, os bebês morreram congelados nos seios de suas mães. Batalhas anteriores viram a matança indiscriminada de homens, mulheres e crianças Lakotas pelas mãos de soldados americanos. Aqueles que perderam amigos, parentes e membros da família foram os mais ativos na mutilação de corpos em Little Big Horn. A ira talvez seja compreensível, mas LaPointe acredita que a fúria excessiva dos Lakotas naquele dia havia sido por ignorar o conselho de seu bisavô, e que Touro Sentado sabia disso. Ele rezou pelos seus guerreiros que morreram lá, e também rezou por Custer e seus homens que lutaram bravamente. Embora não tenham morrido todos, ele rezou ainda pela santidade de seus homens, pelo que tinham feito. Eles foram contra uma visão, uma Uonyanki. Portanto, ele sabia que no futuro iam sofrer nas mãos dos parentes dos soldados que morreram aqui. Por vingança pela batalha, Touro Sentado e seu povo são então caçados durante anos. Na realidade, ele não queria lutar. Ele estava apenas se defendendo. Ele jamais foi o agressor, pois sempre foi perseguido pelas tropas do governo. Ele sempre protegeu e defendeu um modo de vida em suas terras. Ao contrário da lenda, Touro Sentado não tomou parte na batalha de Little Big Horn. Ele ficou para trás, para proteger as mulheres e as crianças. A habilidade de cada guerreiro Lakota e o engano de Custer são as razões por trás do resultado histórico. Um resultado que para os Lakotas foi amargo, como talvez Touro Sentado tenha antecipado. A expansão dos Estados Unidos era inevitável, e quando a política governamental destruiu as hordas de búfalos, as planícies indígenas começaram a passar fome. A rendição de Touro Sentado aconteceu quase 5 anos após a Batalha de Little Big Horn, em 1881, quando ele finalmente desistiu de seu estilo de vida tradicional e passou a viver na reserva. Versão Marshmallow São Paulo.